A importância da inteligência emocional é perceber seus gatilhos, né? Existem 9 tipos de inteligência, a gente tem trabalhado, se você não viu os outros vídeos, dá uma olhadinha no perfil, no canal, para entender como você funciona, tá? E cada tipo de inteligência, ela tem um caminho de gatilho, um caminho de reação, um caminho de proteção. E você vai entender por que que eu funciono assim, por que que eu reajo assim e como eu vou fazer para usar o meu recurso mental, emocional e energético a meu favor. Vamos um por um, só para poder descrever e você tirar a sua dúvida qual realmente é a sua inteligência, o seu enneagrama, tá? O número 1 é a perfeição, ou seja, são pessoas críticas. Tira da cabeça aquela informação assim, ah, mas eu sou quase todos. Não, 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 não. Todos nós temos um pouquinho de cada um, mas um você vai perceber que é você, que fala muito de você. Então é sua inteligência dominante. As outras estão ali compondo, tá? O um é aquela crítica, é aquela perfeição. São aquelas pessoas que estão sempre observando um erro, tá? Então, por exemplo, você vai ver um detetive muito bom sendo crítico. Pessoas com toque, talvez, nem todo um tem toque, tá? Mas assim, dá para inspirar. Aquelas pessoas que sentem aflição, será que eu desliguei o gás? Será que eu fechei a porta e confere muitas vezes, né? E aí o que acontece? Nesse lance do um ser perfeccionista e tá sempre refinando, achando o erro, ele encontra um mínimo detalhe que as outras pessoas não percebeu. Só que o erro, o gatilho do um é sempre cair na crítica e nunca relaxar, nunca aceitar, nunca ser grato o suficiente de que mesmo com um erro tá bom, tá saudável, tá gostoso e é isso. E aí reclama daquela relação, se tiver solteiro, acha que ninguém é compatível, não existe mais isso e aquilo. No dinheiro é a mesma coisa. Pô, meu trabalho é isso, mas aquilo. Sempre olha o lado ruim. Todos nós fazemos isso, mas um fica perdido nesse labirinto. Tem que encontrar o seu recurso, entender, ah, eu sou o um, e agora eu vou estudar sobre o um, como ele é, como ele funciona, para poder sair desse padrão e quebrar esse ciclo. O 2 é o ajudante, é aquela pessoa cuidadora. De tudo que você possa ter, perfeccionismo, isso e aquilo, mas o cuidador é muito forte em você. Você faz tudo pelos outros e não faz por você mesmo, tem dificuldade em pedir ajuda. Vem lá daquela criança que foi muito cobrada e quando ela mostrava algum resultado, ninguém valorizava. Então, por exemplo, eu tirei 10 na escola, e daí? Não fez mais que a sua obrigação. E ela tenta agradar, para chamar uma atenção, para ter aquele carinho, aquele afeto, ela vai ficar presa cuidando e vai amarrar a conexão, a corda que puxa você para fluir, para receber, ela não vai estar disponível, ela vai estar embolada, emaranhada. Você nunca pode pedir ajuda, nunca pode receber, fica preso em alguma coisa do passado. Tem tendência a muita depressão, tem tendência, quando a vida está boa, você procura defeitos e não consegue relaxar, porque você não consegue viver em pleno cuidado, cuidando de problemas dos outros, sempre atrai problemas. O 3 é aquela pessoa vaidosa ao extremo, tá? Todos podem ter um toque de vaidade, mas o 3 é aquela pessoa que vive em torno dessa vaidade. A imagem é muito importante. Então, ela vai fazer de tudo financeiramente, nas amizades, para manter aquela imagem. Aquilo incomoda, é como se ela não fosse vencedora. E às vezes ela entra numa dívida, ela entra em alguns emaranhados para poder manter essa imagem, isso faz ela sofrer. O 4 são pessoas que têm uma intensidade e um vazio ao mesmo tempo dentro dela. Muito vazio, muito vazio. Talvez você pense assim, ah, eu sinto esse vazio, eu sinto essa intensidade. Mas observa com carinho se é o 4 mesmo, tá? Porque o 4 são pessoas que eles às vezes até negligenciam o que estão sentindo, dizem assim, ah, não queria mesmo, para não sofrer, e entra numa casca, porque tá um vazio ali, a família não entende, os amigos não entendem perfeitamente, é como se nada encaixasse, ele estivesse fora do planeta. E por mais que você se sinta assim, às vezes você não é o 4, você está caindo na
flecha 4 de vez em quando por um motivo. Mas entenda, estude qual é o seu, e se você é o 4, tem um recurso para sair disso. Tem que encontrar um propósito. Quando acha o propósito, as outras coisas, mesmo que não estejam tão legais, mas elas fluem, porque tem brilho do propósito. E se você não é o 4, mas está toda hora caindo no 4, pensa nisso. Encontre seu propósito, a sua paixão, para você trazer brilho para a sua vida e conseguir sair dessa sombra. Número 5, são pessoas avarentas, pessoas analíticas, elas observam muito, tem aquela segurança, tem que estar nas contas dela, no horário dela, na programação dela, é muito sistemática e está sempre, não consegue ser comunicadora, não consegue trabalhar uma fluidez de comunicação, não, eu não estou conseguindo isso aqui, me ajuda, não. São pessoas que ficam internalizando, pensando, não, eu vou tentar resolver sozinho, deixa eu ver o que é, eu acho que eu consigo não sei o que lá, é porque eu não observei isso aqui ainda, e fica naquela tensão mental muito grande, e não consegue ter aquela parceria fluídica, mas quando é tratado, tem uma comunicação maravilhosa, começa a se encaixar, entender como funciona. Todos os tipos, do 1 até o 9, quando entra na luz, sai da sombra, é muito lindo, adquire um recurso único e vive muito bem, muito bem. Número 6, pessoas precavidas. Pessoas que têm uma barreira social, dificilmente você vai acessar essa pessoa, entender o que ela está falando, entender como ela é, você vai achar que ela é uma pessoa difícil, vai achar que é uma pessoa inacessível, mas na verdade ela está precavida e se protegendo para não se machucar. Se você é o 6 ou se você está caindo muito no 6, preste atenção nisso. Isso é uma defesa que te impede até de ser feliz e de receber melhor, de ser abençoado, porque essa proteção para você não se frustrar também te protege de viver coisas. E aí vem o 7, que é o quê? A pessoa que já vive muito, já se entrega também pra caramba. Ela quer coisa nova, ela não gosta muito de rotina, ela gosta de sonhar um mundo Disney, um mundo ideal. Falou de dinheiro ou de relacionamento, tem que ser algo encantador, sabe? Aquela cena de filme. Então eles viajam, eles sonham muito. E às vezes quando a vida está média, não tem nada muito apaixonante e é normal, o arroz e feijão, né? Essa pessoa entra em crise, achando, ela não consegue regular a dopamina e a serotonina dela. Ela fica em estado de alerta, fica catando problema no relacionamento, fica em gatilho o tempo todo. Por quê? Porque a dopamina dela está ajustada a ser excepcional, ser mágico, fantasioso. Então às vezes é no sexo, às vezes é em alguma coisa que para ela prende a atenção dela e ela tá bem. Mas nas outras coisas do dia a dia ela não lida bem, ela só lida bem com o mágico, com o sensacional. Tá faltando trabalhar o básico, né, para ela se sentir segura e fluida. O número 8, estamos quase acabando, é aquele poderoso que ganha no grito, que força a barra. Não, eu não tenho medo de nada, eu sou não sei o que lá, sabe? A pessoa às vezes está morrendo de medo, mas ela não pode mostrar fraqueza. São pessoas que querem mostrar o quanto são boas naquilo. E isso às vezes causa uma casca que afasta as pessoas, ofende, machuca, porque não percebe o quanto está agredindo. Para manter o seu posto, né, lá em cima, ela acaba sendo grosseira, acaba falando de um jeito que machuca os outros, para ela não cair, para ela não ser menor, para garantir aquele pódio, né, do leão. Então toma cuidado com isso, que está afastando as pessoas. Se você vai sentir que cada mês que passa você perde coisas, perde vigor, perde amigos, perde a admiração, vai perdendo, perdendo, perdendo. Trabalha essa sombra. E o 9, o último do Eneagrama, são pessoas mediadoras da paz. Então sempre vão ter uma busca por paz, sempre vão ter uma preguiça de si mesmo, uma falta de engajamento, e sempre vão mediar quando dois estiverem brigando, discutindo, sempre para ter paz. E às vezes, para ter paz, se você observar tal coisa, seria legal, vou fazer exercício físico, mas vai demandar muita energia. Então, acho que não é a minha vibe, não vou fazer. Aí vai para outro assunto.
Um curso talvez, quem sabe, não, mas aí há muito tempo ela não consegue engajar, nada pega o coração dela e ela se apaixona. Mas quando ela começa a encontrar uma paixão, ela já fala com um amigo, poxa, eu gostei muito disso, por que você não experimenta também? Cara, maravilhoso. Isso é muito fluido. É uma paz se arriscando um pouco mais, sem medo de dar errado e se entregando para ser feliz. Entende que ela pode não ser tanto aventureira assim, mas ela tira as cascas que impede a fluidez, a abertura para viver bem. Me detalhe aqui qual que você acha que é o seu. Olha, Rafa, eu acho que eu sou esse, mas eu também estou em dúvida entre aquele. Aí vai refinando, vai diminuindo. A tendência é diminuir para 3, para 2, até você ter certeza de qual é o seu dominante, o seu tipo, tá? E a gente vai conversando e eu vou destravando isso para depois a gente falar qual é o seu gatilho. Você tem certeza qual é? Como eu funciono e como eu posso sair de um ciclo repetitivo.